Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando hoje a nossa aula número 15 de Economia do Setor Público. Nas últimas aulas, a gente veio estudando, veio analisando as formas que o Estado intervém na economia, e principalmente na economia brasileira. A gente está tendo essa percepção de intervenção do Estado, e se tem essa necessidade ou não, visto através de como tudo isso foi construído, né, ao longo da história. Então, as necessidades, conforme for surgindo, desde do Brasil na época da colônia, essa necessidade de intervenção do Estado, e como isso foi se decorrendo ao longo do tempo, acabou gerando cada vez mais um Estado intervencionista. Então, a gente começou a perceber que, na realidade atual, cada vez mais está presente essa intervenção do Estado. Desde aquele momento que a gente percebeu das necessidades dessa intervenção, dessas falhas do mercado, e através disso ter essa necessidade, a gente vai acabar entendendo que isso gerou toda essa intervenção, essa necessidade do mercado, né? E que isso acabou surgindo na situação de que essa intervenção necessita de políticas públicas, certo? Então, se eu tenho a intervenção do Estado, eu vou ter as políticas para intervir. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco como que se tem essas políticas, né? Quais são essas políticas, e em algumas situações, como o Estado tentou levantar cada vez mais receitas através dessas políticas de intervenção, ok? Eu vou compartilhar meus slides com vocês para a gente discutir melhor esse tema de hoje. Vamos lá. Certo? Então, a gente vai analisar a política fiscal e a estabilização da economia. Então, notar-se que essa intervenção do Estado e essas políticas destinadas vão ser focadas para a estabilização da economia. Como isso se decorreu no período principalmente da década de 90, que a gente vai analisar, tá? Quando houve a mudança para o Plano Real. Quais foram as principais políticas de estabilização da economia para tentar resolver o atual problema que a economia se passava? Então, não se esquecendo, nossa prova vai ser dia 7/10, ok? Então, como a gente conversou anteriormente, quem não estava presente, essa prova vai ser dessa matéria no qual a gente está tratando até agora, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente percebeu que o Estado intervém na economia de forma reguladora. Então, essa intervenção que ocorre é de forma a regularizar algumas falhas. E a interferência do Estado, especialmente na sua função de indutor da economia, compõe-se de diversos instrumentos que, pelo seu poder de coerção legal, ele pode interferir nas atividades econômicas, ou seja, de forma legal, que dentro, né, dos seus poderes, o Estado consegue intervir de forma que as atividades econômicas se desenvolvam mais. Então, essa interferência, através de leis, é para que se desenvolva realmente a economia. Então, somente o Estado pode estabelecer ou determinar o remanejamento físico de recursos e as decisões econômicas, caracterizando-se pela criação de condições para que um setor utilize o Estado para elevar sua rentabilidade. Ou seja, ele pode estabelecer ou determinar o remanejamento dos seus recursos, das suas receitas, conforme a gente também viu na nossa aula passada, que conforme essa receita é gerada, o Estado pode, através de leis, remanejar essas receitas para os setores específicos no qual ele deseja desenvolver cada vez mais. Então, essa rentabilidade pode ser destinada. Isso quem pode fazer também é o Estado. Assim, o crescimento do Estado foi viabilizado e financiado pelo progresso material, trazido pela industrialização e pela disseminação da riqueza, que passou a não mais privilegiar apenas o monarca ou a aristocracia. Então, quando a gente volta lá, né, no Brasil colônia, toda essa receita gerada dentro da economia, ela era destinada ou pelo monarca ou para a aristocracia, né? Então, quando houve essa mudança de Estado, onde se formou-se esse governo, o Estado começou a viabilizar, que o Estado começou a se viabilizar, e essa receita era destinada ao Estado. Então, cada vez mais, juntamente com a industrialização, com o desenvolvimento da economia, bem como das tecnologias, essas receitas foram cada vez mais sendo geradas. Então, considerando esse postulado, a gente pode concluir que quanto maior o volume de serviços públicos ofertados,
ou seja, maior o aparato administrativo e, por decorrência, o valor dos impostos. Então, havendo essa necessidade que o Estado se posicionou como interventor na economia, e que a partir da queda da monarca, da aristocracia, que essa riqueza não destinava a ele, o Estado tomou para si algumas responsabilidades. Então, quanto maior os serviços públicos ofertados, quanto maior essa oferta de atendimento de serviços públicos, maior deveria ser os impostos para que garantisse esse tipo de prestação de serviços, né? Tanto que o Estado possui as justificativas para que esse aumento de impostos sejam para atender a oferta desses serviços públicos. Então, a necessidade de garantir um monopólio de recursos escassos ou estratégicos, que foi o que a gente comentou, né? Dependendo do recurso, seja ele escasso, ou seja ele está dentro da estratégia desse Estado, o monopólio vai estar em sua mão do Estado, porque ele garante que esse tipo de recurso seja destinado corretamente ao público. Isso a gente pode falar de vários tipos de meios de distribuição de recursos escassos que está na mão do Estado e está para ele como um órgão regulador. Lembra que a gente comentou lá nas nossas aulas passadas que são os bens públicos, né? Então, eu tendo esses bens públicos disponíveis, então, ele pode estar mais para um grupo de pessoas e menos para outro grupo de pessoas. E como é um bem público que todo mundo deveria ter acesso na mesma quantidade e por igualdade, o Estado entraria para regular isso. A redistribuição da riqueza ou emprego de uma região para outra. Então, o Estado iria auxiliar também na economia para que houvesse essa redistribuição de riqueza gerada dentro do país ou a geração de empregos de uma região para outra, sendo essa uma região com mais desenvolvimento do que outra, o Estado deveria auxiliar para que todas as regiões tivessem uma melhor redistribuição. A entrada em setores que demandavam altos investimentos não encontrados fora do Estado, ou seja, setores que demandam investimentos muito altos e que eles não conseguiriam se desenvolver sozinhos, existe intervenção do Estado, essas receitas geradas seriam destinadas também para que esses setores, fora do ponto de vista que não estivesse na mão do Estado, também se desenvolvesse. E estimamos a novos investimentos do setor privado, entre outras. Então, a gente começou a perceber que essa regulação do governo, a gente viu essa intervenção já em outras aulas, e essa necessidade de intervenção para que realmente garantir que esses serviços públicos, que são cada vez maiores, cresçam juntamente com os impostos, porque é necessário uma grande maioria de impostos para que esse serviço público chegue a todos com a mesma qualidade. Essa é a teoria. Então, no final de 1993, a gente começa a perceber que criações de fontes de alternativa de contenção fiscal começam a aparecer, porque ele aparece no mesmo período na fase da preparação do Plano Real. A preocupação do governo era introduzir um ajuste fiscal em bases permanentes, o que levou a adotar iniciativas destinadas a propiciar uma retratação da despesa ou do incremento da receita em bases temporárias. Então, a gente sabe que no período, no final de 1993, antes vamos dizer, da instauração do Plano Real, a economia brasileira estava muito desestabilizada. Então, para que houvesse contenção fiscal, para que o fisco realmente conseguisse ter mais arrecadação, começou-se a ter essas ideias de fontes alternativas de contenção fiscal. Essas fontes alternativas seriam de forma temporária, para ter esse incremento na receita, para que, com a preparação do Plano Real e com a introdução desse plano na economia, eles tivessem base para essa preparação, para, vamos dizer, estar ofertando esse serviço de qualidade através dessa distribuição, por exemplo, da receita gerada através de impostos. Então, essa ação do governo, mesmo que não tenha sido capaz de gerar superávites primários na magnitude suficiente para evitar um aumento da relação dívida com o PIB, acabou por resultar numa melhoria significativa do resultado fiscal, justificando as medidas adotadas. Então,
Mesmo que nesse período não notou-se esse crescimento considerável dentro da economia e que a gente vê-se uma relação onde a dívida externa e o PIB fossem mais equilibrados, mas houve-se uma melhora significativa nesse resultado final. Então, o que justificou a tomada dessas medidas de contenção, como que fala? Temporárias, perdão. Então, essas medidas temporárias, elas foram justificadas, porque mesmo que não houvesse um impacto tão grande aparecendo, ela trouxe uma melhoria para o período. Então, em 1994, quatro fatores se destacaram como fontes temporárias de contenção fiscal. Então, a primeira delas foi a receita do imposto provisório sobre as movimentações financeiras, a IPMF, e depois ela foi transformada em contribuição, a CPMF. Então, a gente, para os mais velhos um pouquinho, e os mais jovens também conhecem, a CPMF, ela foi um imposto que foi criado para ser provisório, para ajudar nesse período de contenção fiscal, era uma fonte alternativa, e no início disso tudo, ele era um imposto e depois ele virou uma contribuição. Então, o imposto que depois virou uma contribuição tinha como resultado a aplicação da alíquota incidente sobre todas as transações financeiras na economia. Ele revelou-se pelo grande poder de arrecadação, pois nos anos de vigência, que foi de 1994, 97, 98, gerou uma receita equivalente de 0,9% do PIB. Então, foi um imposto, e depois que virou uma contribuição significativa nesse período, tanto que ele gerou uma receita muito adequada, de 0,9%. Então, era uma tarifa, um imposto, uma contribuição gerada em todas as transações financeiras. Esse imposto, essa contribuição, ela foi extinta em 2007. Então, em 2007, houve-se a extinção dessa contribuição sobre as transações financeiras, e recentemente a gente ouviu boatos, notícias de que poderia se voltar essa CPMF. Fica uma pergunta aí para vocês que trabalham no banco, pessoal que está envolvido nessa parte. Vocês acham que pode voltar isso ou não? Do ponto de vista de vocês, seria eficiente para a geração de receita? Igual a gente viu, no período que foi, no qual analisou de 94 até 98, gerou uma receita de 0,9% do PIB. Vocês acham que hoje seria adequado, eficiente? Então, ele já foi extinto, mas como medida provisória, ele foi eficiente para o período. Outro tipo de contenção fiscal, né, foi o Fundo Social de Emergência, o FSE. E depois ele foi transformado em Fundo de Estabilização Fiscal, o FEF. Ele tinha como objetivo reduzir temporariamente em 20% do PIS/PASEP e do salário educação. O repasse automático por parte do governo federal ao BNDES e ao pagamento do seguro-desemprego, e ainda reter parcela do imposto de renda na fonte dos salários dos servidores públicos. Então, criou-se esse fundo emergencial de estabilização fiscal, que no início era pensado em idade, no qual ele reduziu 20% do repasse para o PIS e para o salário educação, que existia na época, e esse 20%, que não era destinado para esses dois fatores, para esses dois setores, era destinado diretamente ao BNDES, e ao pagamento de seguro-desemprego, porque no período havia uma grande taxa de desemprego no país, e ainda outra parte seria reter o imposto de renda na fonte de salário de servidores públicos, ok? Então, esses dois medidas provisórias que foram feitas nesse período gerou uma eficiência para ter essa contenção fiscal. Outro tipo de imposto gerado, de tarifa, foi a receita de concessões. Sua arrecadação iniciou-se, né, em 1997 e estendeu-se até 2001, que foi a concessão da banda B de telefonia celular. Leilão das empresas Telebrás, ocorrido em 98, e 60% de cuja receita foi contabilizada como sendo concessão. Então, até nesse período, essa parte de telefonia, tanto celular como telefonia fixa, era estatal. Estatal não, governamental. Nesse período, então, começou-se as concessões para outras empresas, é estatal mesmo que fala, né?
Era uma empresa estatal. Estatal. Depois, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Era uma empresa estatal e depois começou-se a conceder parte, né, dessas empresas para as outras empresas de telefonia, que no caso da Telebrás. Então, nesse período, começou-se a conceder, vender concessões de empresas estatais para que essa receita de venda também gerasse aumento nos cofres públicos, né, aumento das receitas. Um minutinho. Outro componente que a gente pôde ver na nossa fonte de alternativa, que foi gerado durante o período, é o componente extraordinário de aumento da receita do imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras, aprovadas em 1997 para vigorar em 1998. Então, resultou no aumento do imposto de renda na fonte das aplicações financeiras de 15% para 20%. Então, além de ter essa venda de concessões das empresas estatais, outro ponto, o início da CPMF, que era sobre as transações financeiras. Outro ponto que também foi para criar fontes alternativas, esse fundo emergencial, que retirava 20% do PIS e do salário de educação e repassava-se ao BNDES para outros setores que estavam mais necessitados. E outro ponto que foi importante também nessas criações de fontes alternativas no período foi o aumento de 5% do imposto de renda, tanto na fonte como sobre aplicações financeiras. Muitos analistas, eles questionam essa ação do governo na geração de fontes temporárias de concessões fiscais, destacando 3 aspectos importantes que deveriam ter sido considerados pelo Estado. Então, note que eu, sendo Estado, eu, como representante do Estado, tenho o poder de controlar essas receitas e as formas que elas estão estabelecidas, visto que está pertinente na lei, que na aula passada a gente viu as leis que eram pertinentes e até que ponto cada setor da economia, cada setor do Estado pode intervir e pode criar ou fazer novos impostos ou novas alíquotas, certo? A gente viu isso semana passada. Através disso, o governo cria políticas fiscais, e através dessas políticas fiscais, foram-se criadas, dentro desse período, fontes alternativas para a contenção fiscal. Porque, como a gente mencionou, o Plano Real é um plano novo, e até então, na sua iniciativa, a estabilidade da economia estava muito grande, e nesse período de estabilização econômica, o Estado se viu, em sua posição de interventor, a necessidade de criar essas fontes de energia, alternativas de contenção fiscal. Só que muitos analistas questionam se isso era bom ou se isso não era bom, ou foi ou não foi bom para a economia. Por mais que notou-se algum desenvolvimento, igual a gente viu, por mais que não mostrasse superávit primário dentro da economia, ele mostrou uma recuperação. Então, a gente pode analisar aqui 3 aspectos importantes que deveriam ter sido considerados pelo Estado e que alguns economistas questionam. Então, em primeiro plano, a visão de que fatores temporários seriam incapazes de melhorar a percepção da situação fiscal de longo prazo. Então, fatores de curto prazo dificilmente iriam impactar na situação da economia no momento em que estava. Então, seriam, vamos dizer, choques econômicos que fizeram, né, choques na economia, principalmente através de políticas fiscais, que fizeram com que ela impulsionasse no curto prazo, para que isso tivesse impacto no longo prazo. Só que, no ponto de vista de muitos analistas, eles pensam que esses fatores temporários, de curto prazo, são incapazes de melhorar a situação de longo prazo do país. Por quê? Deveria se considerar um prazo maior ou compor de vários curto prazo para que no longo prazo tivesse uma situação mais estabilizada. Em segundo plano, que as receitas de concessões deveriam ser utilizadas para abater a dívida, mantendo-se abaixo da linha, por gerarem risco de aumento de despesas, que teriam dificuldade de cobertura quando da extinção das concessões. Ou seja, ao invés de repassar essa renda gerada, essas fontes alternativas geradas, ao invés de ter um repasse para o setor público, ou seja, ao invés de eu pegar esse dinheiro e investir mais em educação, investir mais em saúde ou em
qualquer outro setor que estivesse deficitário, do ponto de vista deles, esses deviam servir para bater na dívida. Dessa forma, por consequência, iria gerar um superávit primário dentro da economia, o que iria, no longo prazo, trazer mais resultado, certo? Por exemplo, quando diminuísse o período de concessão das empresas estatais para essas outras empresas, né, quando essas dificuldades de cobertura de concessão houvesse, aparecesse, esse tipo de dinheiro não iria entrar na economia, certo? Essa receita gerada através de concessões não iria entrar e dificilmente ele não iria conseguir ofertar os serviços públicos novamente. Então, do ponto de vista deles, para o longo prazo ser mais sustentável, essas receitas geradas, elas deviam ser destinadas para abatimento na dívida do governo. Em terceiro plano, o tratamento de parte das receitas de venda da Telebrás sendo contabilizada como privatização e outra como concessão. Configurou-se um mecanismo contábil com o fim de diminuir o valor das necessidades fiscais de financiamento do setor público. Então, se ao invés de conceder totalmente a concessão da Telebrás para uma outra empresa, o ideal, do ponto de vista desses analistas, era uma parte privatizar e outra parte conceder, que no final disso, como mecanismo de débito e crédito, né, mecanismo contábil, diminuiria o valor das necessidades fiscais e de financiamento do setor público. Então, a questão de financiamento iria reduzir se uma parte privatizasse e outra parte concedesse. As autoridades públicas federais no Brasil sempre destacaram uma considerável poder de manobra e ações intervencionistas, mas a ele não dispensavam a devida importância, até porque em períodos de inflação alta, ele se encarregava de corroer o valor das despesas, ou seja, sempre o Estado está se mostrando seu destaque e mostrando as suas manobras de intervencionismo, ele sempre mostra o que ele faz, né? Coloca as suas políticas públicas de intervenção e as formas que ele faz, e que isso está gerando um bem-estar para a maioria. Só que ele não dispensa a importância de que, em períodos de inflação, ele acaba corroendo o valor real das despesas, ou seja, período de inflação muito alta, a moeda se desvaloriza e começa a corroer o valor das despesas. As despesas tendem a ser maiores. Entretanto, esse poder foi altamente restringido com o advento da Constituição de 88, tendo que as autoridades somente se dado conta, no período de 1995, com o ressurgimento de um déficit público expressivo e a inflação relativamente baixa depois da introdução do Plano Real, agravando-se assim a situação do governo federal em decorrência do aumento considerável com as despesas previdenciárias. Então, essa percepção só pôde ser ocorrida por meados de 1995, quando houve a queda da inflação, que eles começaram a perceber que quando a inflação estava muito alta, essas ações intervencionistas, muitas vezes, ela era não tão eficientes, porque por mais que eles fizessem coisas para aumentar a receita, fizessem políticas fiscais para aumentar as receitas, a inflação corria o valor real das despesas, certo? Então, as autoridades públicas federais, as mais interessadas no papel da política fiscal como ingrediente de uma política de estabilização, e destacam que a perda da manobra dessas autoridades pode ser medida pelos seguintes fatores. Então, a Constituição Federal trouxe novas situações que mudaram esse perfil da intervenção do Estado, dessa intervenção através de políticas fiscais. Então, entre 1988, que foi antes da aprovação da Constituição, e até 1993, quando o processo de aumento das vinculações foi completado, a parcela de receita do imposto de renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, transferidas a estados e municípios, teve um aumento relativo de 45%. Então, antes dessa aprovação da Constituição, o processo de vinculação só foi completado em 1993, quando essa parcela do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados era transferido para estados e municípios, e que esse recurso, que era gerado através dessa política fiscal, teve um aumento relativo de mais de 45% desse destino para os estados e municípios. Então, em 1997, conforme as contas nacionais, através da criação, né,
da Constituição, gasto com o pessoal, mais outros gastos correntes, mais a formação bruta de capital, que são as contas nacionais, a participação do governo federal nesse tipo de gasto era de 43%, ficando os estados e municípios com o restante, 57%. E em 1994, essa proporção tinha se modificado de 34% para os estados e municípios e 66% com o restante, 34% com o governo federal e 66% com os estados e municípios. Então, com esse aumento relativo da parcela do imposto de renda e do IPI que era transferido para os estados e municípios, acabou impactando diretamente nas contas nacionais, porque o governo federal, antes da Constituição de 88, tinha uma participação maior, né, na distribuição desses impostos, e em 94, no qual foi estabelecendo a Constituição, ela se modificou. Incluindo a transferência dos 9%, proporção essa que tinha caído 16% em 1995, devido ao aumento dos demais itens de despesa. Então, começa a se perceber que essa redistribuição que ocorreu a partir da Constituição de 1988, com a intervenção do Estado, como o que era destinado ao governo foi diminuindo, começou-se a perceber que as despesas forem se aumentando, por mais que essa proporção tenha caído. Então, por mais que a proporção de distribuição de imposto tenha caído, essa despesa começou a aumentar, por mais também que isso era destinado aos estados e municípios. E todos esses fatores mostram com clareza que, sem a ajuda da inflação e diante de uma situação fiscal difícil, a capacidade do governo federal foi seriamente afetada em decorrência do mesmo ter passado a responder por uma fatia menor nos gastos públicos totais. Ou, em virtude de que a parcela sobre a qual ele possuía controle ficaram também menor. Então, quando a inflação estava controlada, e mesmo com uma situação fiscal difícil, a eficiência e a capacidade do governo federal foi ficando mais difícil, porque ele correspondia com uma fatia menor dos gastos públicos, bem como no que ele também, nas receitas geradas, ficou menor. Então, isso começou a aparecer mais a situação difícil que o governo se apresentava. E a Constituição de 88 promoveu um efeito defasado sobre os aspectos da economia brasileira, forçando o governo federal a redirecionar suas ações no sentido de manter o equilíbrio econômico e a estabilidade fiscal. Então, através de tudo isso, ele começou a perceber a necessidade de criação de políticas fiscais, bem como as de controles temporários, de contenções temporárias, para que suas contas fossem ajustadas, bem como a forma de distribuição dessas receitas com os estados e municípios. Note que tudo isso era para criar condições, né, vamos dizer, um aumento dessas receitas, a redistribuição dessa receita, juntamente com o governo federal e os estados e municípios, essa nova forma de redistribuição é para que essas receitas geradas, ela geraria uma maior acesso das pessoas, vamos dizer, de cada estado, município e governo federal, essa redistribuição geraria um acesso melhor aos bens públicos, faziam com que essas políticas fiscais e de estabilização melhorariam o setor da economia, tanto nacional quanto as economias regionais de cada região, de cada município, e que esses bens no qual o Estado administraria teria receita adequada para que ele fosse oferecido cada vez melhor. E por mais que aumentasse a intervenção do Estado e as distribuições do Estado, essas receitas também deveriam ser melhor administradas. Certo, pessoal? Voltando aqui com vocês. Na aula de hoje, basicamente, o que a gente tem que perceber é que, com essa intervenção do Estado, como que ficaria essa redistribuição de receitas geradas por ele? Como que as políticas fiscais ou as políticas de contenção, previamente, no qual faria,
Como que essas políticas auxiliariam no crescimento do país? Nesse período no qual a gente tinha uma economia volúvel, né, volátil, e essa economia não estava estabilizada, e com a introdução do Plano Real em 1994, mudou-se muita forma de se desenvolver e de políticas e de pensar como que seria criar mecanismos para que estabilizasse essa situação econômica. Nada mais sabemos que para que essa situação fosse estabilizada era através da geração de impostos ou redistribuição dos tributos que já haviam, através até de uma concessão que no qual houve da Telebrás em 1997, se eu não me engano, que a gente falou, no qual essa concessão de empresas estatais iriam levar cada vez mais receita para o Estado. E a Constituição de 88 veio para redistribuir tudo isso. Depois a gente vai discutir um pouco, mas eu queria que ficasse mais esse questionamento. Até que ponto isso foi importante? Como vocês veem isso, essa redistribuição de receita gerada do Estado, bem como essas novas concessões do Estado, como que vocês veem isso? E se vocês veem que na economia atual, esse tipo de política fiscal seria eficiente e interessante, bem como a CPMF, que tem um burburinho sempre de que ela pode voltar. Certo, pessoal? Não se esqueça de fazer a atividade no final da aula, que já está disponível. E também não esqueça, caso você não assistiu a aula, faz uma resenha e nos mande para considerar como presença, ok? Pessoal, tenha uma boa noite, muito obrigada e até a próxima aula.